No ano de 2019, fui até a cidade de Piedade, no interior de São Paulo, próximo à cidade de Sorocaba, para visitar um amigo excepcional que se chamava Renan. Cheguei em São Paulo, na rodoviária da Barra Funda, e percebi que os ônibus para a Serra de Piedade só sairiam na parte da tarde, o que me faria perder quase todo o dia esperando. Desci, negociei com um motorista de aplicativo para me levar até lá. Depois, saímos de São Paulo, pegando a rodovia Raposo Tavares, e foi uma longa viagem, desfrutando da paisagem, mas pegando alguns trechos com obras e trânsito lento, mas sem grandes transtornos. Cheguei em Piedade quase às 2 da tarde, horário previsto para sair o ônibus da Barra Funda. Ao desembarcar na rodoviária, meu amigo Renan já estava me esperando. Fazia calor nesse dia e a noite prometia um céu limpo e estrelado, com uma belíssima lua branca. Bem, como eu estava faminto e ele também, praticamente com a barriga nas costas, convidei ele para almoçar e fomos procurar algum lugar para comer. E como era uma segunda-feira, não poderia faltar aquela deliciosa e tradicional virada à paulista. Enquanto comíamos, falamos sobre casos de lobisomens, assombração e outras coisas sobrenaturais pelos canais do YouTube. Foi então que ele me disse que ali, naquela cidade, era um tanto comum que as pessoas que vivem na roça já terem dado de cara com um lobisomem, e com a família dele não foi diferente. Uma vez, ele, seu irmão e mais um amigo estavam voltando de um evento na cidade que terminou numa certa hora da noite. O bairro onde ele mora é bem de roça e com mata e floresta para todo lado. Enquanto subiam por uma rua de barro, eles vinham conversando e falando sobre as impressões vividas durante o evento, possivelmente um show e muita mulher bonita. Essa passagem por onde eles seguiam cortava um imenso matagal. Foi aí que eles avistaram um animal grande revirando lixo. A princípio, eles não se importaram e continuaram conversando e subindo. Porém, chegando mais perto daquilo, eles viram um cachorro gigantesco de pelagem meio preta e meio acinzentada. O irmão de Renan já sabia exatamente o que era e pediu para ele fingir que não viu nada e continuar o caminho. Renan ficou branco feito gesso ao passar por aquela criatura, que ora revirava o lixo, ora ficava olhando para os dois com um par de olhos vermelhos e sinistros. Bom, depois que eu e Renan terminamos de almoçar, ele foi me mostrar o resto da cidade, mas me disse que antes das 5 da tarde ele precisava ir embora antes de escurecer, pois morava num sítio a uns 6 quilômetros de distância do centro de Piedade. E como ele era um rapaz pobre, ele fazia todo esse trajeto a pé.
Após algumas voltas pela cidade, deu o horário, ele se despediu e foi embora, e eu fui para uma pousada descansar. Lembro de ainda ter saído à noite para tomar sorvete ou coisa parecida, mas antes das 11 horas eu já estava de volta para dormir. Quando foi cerca de 3 horas da madrugada, horário em que às vezes acordo, meu celular toca. Era Renan, aflito e assustado, dizendo: Rafael, tem alguma coisa farejando debaixo da minha janela. E tem outra correndo pelo quintal. Os cachorros estão todos alvoroçados e eu estou com medo. Duas coisas eu imaginei na hora. Primeiro, eu sabia que poderia ser um lobisomem, mas pelo que ele descreveu, devia haver mais um. Ele colocou o celular perto da janela e eu pude ouvir em primeira mão que havia alguma coisa ali com uma respiração ofegante e forte. E eu disse para ele ficar calmo e ir para o quarto dos pais. Renan queria ir ao banheiro, mas como a casa de seu sítio era antiga, o banheiro ficava do lado de fora, e ele teria que ir lá fora se quisesse usar. Ele foi então tentar acordar o pai dele, mas pedi que apenas ficasse em silêncio. A criatura saiu debaixo de sua janela e foi farejar debaixo da janela do outro quarto, como se estivesse seguindo ele dentro de casa pelo cheiro ou pelo barulho. Depois, a coisa saiu da janela e foi para o meio do quintal brigar com os cães. Haviam 2 lobisomens lá naquele sítio, pelo que presumi. Renan não acordou seu pai, mesmo porque ele já era de idade e seria perigoso ir lá fora com 2 bestas andando pelo quintal. Ele ouviu gritos de cachorro apanhando e depois pegou no sono. Por volta das 4:30 da madrugada, ele me ligou de novo e me acordou. Disse que já estava tudo bem. Um vizinho apareceu armado e bateu à porta dele dizendo: já pode sair, e que a zoada no quintal havia terminado e os 2 lobisomens já tinham ido embora. Faltava cerca de 1 hora para amanhecer. Depois dessa noite, fiquei estarrecido ao testemunhar como é bem comum a atividade de lobisomens naquela pequena cidade serrana da região de Sorocaba. Boa noite.